Nós vamos fazer agora uma entrevista importante aqui no Bastidores CNN. Nós vamos ter a honrosa presença do senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, general da reserva. General, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Essa entrevista vai ser conduzida por mim e pela nossa analista de política, a Jussara Soares. Eu queria começar falando sobre a repercussão da prisão do general da reserva, Walter Braga Neto. O senhor foi até o Senado Federal, fez críticas a essa prisão, mas o relatório da Polícia Federal é muito completo. Fala em sacola com dinheiro, fala sobre Walter Braga Neto fazendo a ponte dos quides pretos com Jair Bolsonaro, fala sobre ele ligando para Mauro Lorena Cid para saber detalhes sobre a delação premiada. Senador, não são muitas evidências contra o general? Olha, Uribe, boa tarde aí, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando aí o teu excelente programa. O meu ponto focal nisso é a questão do processo legal. Já faz quase um mês que a Polícia Federal entregou o seu relatório do inquérito que ela fez, né? E depois de decorrido todo esse tempo, o general Braga Neto é recolhido à prisão sob o argumento de estar causando obstrução à justiça por, no ano passado, ter tentado manter contato com os pais do tenente-coronel Cid. Então, para a minha visão e de outras pessoas que são operadores do direito, é um argumento muito fraco para colocar o Braga Neto nesse momento na prisão. O que eu digo e quero é que se siga o processo, né? Que a Procuradoria olhe esse inquérito, se tiver que apresentar a denúncia que apresente, e que ele seja julgado de forma imparcial. Apesar, e aqui eu repito, né, e deixo claro, que é um processo que está totalmente descaracterizado, porque o Braga Neto, assim como os outros que estão envolvidos nessa questão, já serão julgados diretamente pela última das últimas instâncias. Não tem a quem recorrer após a decisão dos 5 juízes aí da turma que irá julgar o processo. General, o senhor fazia parte de um dos maiores cargos da República Brasileira em 2022. Em algum momento, o senhor ficou sabendo de um plano de assassinato a Lula? Olha, Uribe, você sabe muito bem, né, que a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele escolheu o Braga Neto para ser o companheiro dele de chapa, né, eu praticamente fui alijado de todo e qualquer processo decisório que havia no governo. Eu fiquei confinado, digamos assim, àquele papel que eu ainda tinha como presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal e, posteriormente, algumas representações no exterior que o presidente Bolsonaro me designou. É só olhar todas as imagens, né, que existem, né, de cerimônias que passaram a ocorrer ali durante aquele período e vão ver que quem está sentado junto ao presidente na posição de vice é o Braga Neto. Por isso eu não tomei conhecimento, né, em nenhum momento de que algo ou estaria em gestação ou de que alguma discussão, né, estivesse ocorrendo no sentido de contestar de alguma maneira o resultado das eleições. Senador, eu vou chamar a Jussara Soares, nossa analista de política, para participar da entrevista. Senador, boa tarde, obrigada aqui pela entrevista nos bastidores. Senador, o senhor entrou com um pedido, né, planeja entrar com um pedido para poder fazer uma visita ao general Braga Neto, que está preso lá no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Esse pedido teve apoio de outros senadores, segundo eu pude apurar aqui. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, os políticos têm apoiado o Braga Neto no momento em que ele foi abandonado pelo Exército? Eu prefiro não caracterizar, né, abandono do Exército, né, ao Braga Neto, até porque ele está dentro de uma instalação militar, no comando da 1ª Divisão de Exército, lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro, né? Então, o Exército está atuando dentro daquilo que ele pode nesse momento, né? O Exército não pode contratar advogado para o Braga Neto, obviamente, né? Mas está proporcionando, vamos dizer assim, a prisão que ele tem direito de acordo com o posto que ele ocupa. E em relação a essa visita, né, Braga Neto é meu amigo, vou colocar aqui para ti, de mais de 40 anos. As famílias se conhecem, os filhos são amigos,
né? Fomos parceiros de voleibol juntos, né? Lá em Manaus, quando servimos junto, aí no Rio de Janeiro, no Posto 6, na nossa rede. E nessa hora você não deixa um amigo abandonado, né? É uma questão, vamos dizer assim, de camaradagem, de respeito mútuo que nós temos, né? E a gente sabe que é um momento difícil e a mera presença lá, né, para ouvi-lo, conversar e dar uma força, eu acho que isso faz parte da amizade que todos nós temos uns com os outros ao longo da vida. Senador, o senhor apontou que os motivos para a prisão de Walter Braga Neto, na visão do senhor, são fracos. Mas e os indícios de irregularidades relacionadas a ele no planejamento de um plano golpista? Não são graves? Olha, Gustavo, o que eu vi ao longo de todo esse inquérito, vamos combinar que nós já estamos há quase 2 anos, né, nesse vai e vem de busca de dados a respeito do que teria acontecido naquele período pós o resultado das eleições, né, de 2022, né? O que eu vejo né, dessas conversas todas de WhatsApp, porque tudo é uma conversa de WhatsApp, eu nunca vi, por exemplo, algum documento em relação ao famoso tal plano punhal verde e amarelo, né? Nunca não, esse troço não passou pela minha mão para eu poder fazer uma análise crítica dele, mas o que eu tenho visto aí pelos dados que são publicados por vocês mesmos, né, me parece algo assim muito mais no terreno das ilações do que algo que tivesse efetivamente capacidade de ser operacionalizado, né? E aí eu deixo essa discussão, né, vamos dizer assim, no campo do direito, onde pensar, conversar é crime, né? E uma vez que não houve movimento de tropa, não houve nenhuma tentativa efetiva de causar dano a qualquer uma das pessoas ali que se dizia que se buscaria, né, vamos dizer assim, eliminar, né, usar esse termo, né? Então eu deixo essa discussão para o campo do direito, né? E por isso que eu advogo sempre que o devido processo legal, conforme se prevê aqui no nosso país, seja seguido à risca. Sara Soares. Senador, tem um outro general preso, que é o general Mário Fernandes. Nesse caso, o senhor vai fazer algum pedido para visitá-lo? Acha que ele também merece ali uma atenção, como vai receber, como o senhor está dispensando essa atenção também ao general Braga Neto? Na realidade, o que eu me dado a conhecer, o general Mário Fernandes, ele não está na mesma situação em termos de visita do general Braga Neto, né? Vamos lembrar que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Braga Neto só pode ser visitado mediante solicitação. O Mário Fernandes está numa situação muito similar à do Cid, quando foi preso ano passado, né? Eu, inclusive, fui lá visitar o Cid aqui no Batalhão de Polícia do Exército, não tive que pedir permissão, apenas registrei o meu nome ali um papel lá de visitantes, né, que eu acho que isso era entregue ao ministro, não sei se semanalmente, diariamente, e o Mário Fernandes, ao que eu saiba, ele está recebendo visita normalmente aí dos seus colegas, companheiros de turma e da própria família. Então é uma situação bem diferente da do Braga Neto, que está quase que incomunicável, digamos assim. Mas o senhor pretende visitá-lo? Olha, o Mário, se for o caso, por enquanto eu não estou pensando ainda, porque eu sei que ele está sendo apoiado, né, e acompanhado pelos companheiros dele ali mais próximos. O Mário é um rapaz, vamos dizer assim, bem mais novo do que eu, né? Eu sou da turma de 1975 da MAN, o Mário é da turma de 1986, nunca foi meu subordinado, o meu contato com ele sempre foi muito esporádico, é diferente do meu contato com o Braga Neto. Senador, o PSOL vai pedir ao Ministério da Defesa a extinção do Batalhão de Operações Especiais, os Quides Pretos. O senhor acha que isso é uma medida aceitável, uma medida razoável ou não? Olha, Uribe, eu podia chegar e dizer que isso é coisa do PSOL, né? Sim, até, mas é uma medida totalmente descabida, desproporcional, né? Não tem nada a ver. O pessoal tem que entender que as forças de operações especiais, ela ocupa, né, hoje no espectro da guerra moderna um papel importantíssimo. E o Brasil não pode prescindir de ter esse tipo de força, até porque as capacidades que elas possuem são fundamentais em caso de conflito e em outros casos aqui que eles já foram empregados. Portanto, isso aí eu vejo mais como uma reação política
né, do pessoal, que tem sempre esse tipo de reação, e é algo que será totalmente desconsiderado pelo próprio governo do presidente Lula, na minha visão. Senadora, eu vou chamar a Juliana Lopes para participar da nossa entrevista. Senador, muito obrigada pela participação do senhor. Queria fazer uma pergunta sobre, inclusive, pontos que estão nesse extenso relatório da Polícia Federal sobre a trama golpista. Tem um determinado momento em que o senhor inclusive é citado poucas vezes nesse relatório, mas que se trata ali de uma conversa telefônica, por mensagem, onde uma pessoa ali, identificada como Riba, teria falado sobre uma reunião do senhor, em que o senhor e alguns comandantes, o alto comando, teria rasgado um documento que poderia ser aquele decreto de um golpe, né? Enfim, de uma intervenção aqui no país. Como é que foi aquele momento? Queria perguntar para o senhor se o senhor deu alguma orientação sobre um golpe que estaria sendo desenhado ali, inclusive com uma pressão eventual do ex-presidente. Olha, Juliana, isso aí é mais um momento desse inquérito, onde é recolhido conversas, fragmentos de conversa, né? Porque você não tem acesso à conversa toda, e você vê um papo entre duas pessoas que eu não conheço, né? Desconheço totalmente, e sobre algo que jamais aconteceu. A minha agenda durante aquele período, e durante todo o meu período de vice-presidente, ela é pública, né? E naquele momento ali, vamos dizer, após o resultado da eleição, né, no final de outubro e depois início de novembro, o meu papel foi pura e simplesmente me preparar, né, para passar a minha função para o vice-presidente eleito, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi a única coisa que eu fiz, né? Então, mostra muito que essas conversas que são publicadas, né, muitas vezes elas não retratam um fato que tenha efetivamente acontecido. Jussara Soares. Senador, o senhor estava, né, no dia 31 de dezembro de 2022, o senhor estava no comando do país. O senhor fez um pronunciamento à nação naquele dia. Embora o senhor diga que não soubesse dessas coisas que agora estão sendo reveladas pela Polícia Federal, o senhor fez um pronunciamento à nação naquele dia dizendo o seguinte: lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social. Mais à frente, o senhor disse que, de forma irresponsável, deixaram com que as Forças Armadas pagassem a conta para alguns por inação e outros por fomentar um pretenso golpe. Ou seja, esse assunto dominava aquele final de ano ali de 2022. O senhor fez esse pronunciamento motivado por isso, por esse clima que tinha no país? Não, o meu pronunciamento ali no último dia do ano foi causado, em primeiro lugar, porque o presidente Bolsonaro tinha saído do país, não tinha me deixado nenhuma diretriz de como proceder naquele momento, né? Então eu tomei a decisão de buscar fazer um discurso de arrefecimento de ânimos. Vamos lembrar que nós tínhamos gente na porta de quartel pedindo intervenção militar, né? Vamos lembrar que havia toda uma comoção assim no país por causa dessa situação, e também eu queria, naquele momento, mostrar o que foi o governo do presidente Bolsonaro em termos, né, de todos os avanços que foram logrados e obtidos ao longo dos 4 anos em que ele foi presidente da República, e isso é algo inegável. E óbvio, né, que nós tivemos lideranças de todos os níveis, né, a qual eu mesmo também posso me incluir, né, que deveriam ter sido mais, vamos dizer, incisivos, e aí eu falo tanto do Legislativo, do Executivo, como do Judiciário, né, e que deveriam ter sido mais incisivos no sentido de que a gente emergisse no dia 1º de janeiro, né, com um país entendendo que o que tinha havido era uma disputa eleitoral, que o nosso grupo tinha perdido, mas que tínhamos plenas condições de 4 anos depois voltarmos novamente, né, em melhor situação até. Senador, a esquerda tem utilizado muito esse episódio para voltar a defender a PEC dos militares. Faz com que aqueles militares da ativa passem para a reserva caso queiram entrar na política. O senhor considera que é o momento de discussão dessa proposta? Olha, Gustavo, desde que essa proposta apareceu, eu fui um crítico muito grande dela, porque ela é desproporcional, né?
Ela é desproporcional porque hoje a quantidade de militares da ativa que participa de um processo eleitoral, eu não vou dizer nem ínfima, né? Ela é abaixo de ínfima, né? E praticamente nenhum é eleito, né? Aquele que é eleito, ele obrigatoriamente já passa para a reserva. O que a proposta da PEC colocava era praticamente inviabilizar a candidatura, porque dizia que, ao se candidatar, no ato da candidatura, o militar passaria para a reserva não remunerada. Ou seja, um cara que tem 35 anos de serviço, ele teria que jogar tudo no lixo, né? E a partir dali ele ia dar um salto no escuro para tentar uma eleição que a maioria não consegue ser eleita. Então essa foi a minha visão, uma vez que não se pode colocar, né, que talvez a ideia fosse colocar definitivamente na Constituição que ao militar é vedada a candidatura, né, a um cargo político, porque isso iria contra o que prevê o artigo 5º, que é cláusula pétrea, né? Então, eu acho que é uma discussão que está mal colocada, né? Insisto aqui para o público que está nos acompanhando, a quantidade de militares da ativa que participa de um processo eleitoral é muito baixa, né? Na eleição de 2022, nós tivemos aí no Brasil inteiro em torno de 30 candidatos, né? E apenas um foi eleito. Então, e agora, nessa eleição de 2024, os números são menores ainda. Então, eu quero lembrar aqui o papel histórico que o presidente Castelo Branco teve nessa questão, porque antes da passagem dele pelo governo, aí sim era perigoso, porque o militar era eleito, vinha para dentro do Congresso, ou para a Assembleia Legislativa do Estado, ou para uma Câmara de Vereadores, aí no processo seguinte ele perdia a eleição e voltava para a força. E isso aí estava errado. E o presidente Castelo Branco acabou com isso. Então, eu acho que nós temos hoje, vamos dizer assim, um processo de contenção e pela própria característica da carreira, que não dá margem para que o grosso de militares da ativa participe do processo eleitoral. Juliana Lopes. Senador, mas olhando para trás, enfim, sobre toda essa investigação, como se deu ali o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que a maneira como os militares foram colocados na política deveria ser revista? Foi um erro colocar dentro dos ministérios? Porque o senhor fala sobre ter sido alijado em determinado momento do governo e é um militar, né? Um militar que tem ali uma consideração, inclusive, das Forças Armadas. Esse processo dentro do governo Bolsonaro deveria ter sido feito de outra forma? Juliana, hoje é muito fácil você criticar ou apresentar a sua crítica em relação ao papel que alguns dos nossos oficiais generais, que foram chamados pelo presidente Bolsonaro para ocupar cargo político. Mas lembrando que praticamente todos estavam na reserva, né? E aí, vamos colocar, eu coloco sempre dessa forma. Nós, militares, né, somos formados, aperfeiçoados, pós-graduados pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro investe na gente de muitas formas, né? E depois que nós passamos para a reserva, nós não podemos participar, vamos dizer, da administração do Estado, jogar fora um conhecimento, né, que nós adquirimos ao longo da vida. Então, eu acho que é muito leviano você colocar uma crítica dizendo, colocou fulano de ministro, cicrano também. Eu acho que não é o caso disso, né? É que há sempre vamos dizer, um certo preconceito, né, por uma pequena parcela da sociedade em relação ao estamento militar. Eu acho que ambos têm que se conhecer melhor para que a gente ultrapasse, né, essa relação realmente fique mais homogênea. Senador, eu sei que o senhor tem uma agenda corrida. A Jussara Soares vai fazer uma última pergunta e a gente já encerra. Contigo, Jussara. Olha, senador, o general Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas preso num processo civil, né? Conduzido por civis, assim dizendo. Antes disso, já tinha um constrangimento nas Forças Armadas, porque pelas mensagens reveladas pela investigação, inclusive com ataques bastante duros feitos pelo pelo general Braga Neto, chamando então comandante do Exército, desculpa a palavra, de cagão. Como está o clima e o ambiente nas Forças Armadas depois de tudo isso e com a prisão do general Braga Neto, o primeiro a ser preso numa situação assim?
Olha, Jussara, é óbvio que o clima não está bom, né? Não está bom, há uma dicotomia entre o pessoal que está na ativa e o pessoal da reserva. Nós temos, né, um número grande aí de militares da reserva, essa questão das redes sociais, os grupos têm se manifestado, né? Há muita crítica nisso tudo, né? E vai competir ao nosso comandante, ao general Tomás, né? Como comandante do Exército, e o Exército ele é composto da ativa e da reserva, isso é importante ficar muito claro, né? Nós, da reserva, somos aquela força mobilizável em caso de necessidade, né? Então, o comandante ele está fazendo o trabalho dele no sentido de pacificar os ânimos e, consequentemente, né, vamos dizer o seguinte, que críticas que foram feitas e foram reveladas, porque a crítica sempre existiu, não é? Sempre houve a crítica, só que em tempos de rede social, essa crítica ela se propaga com uma velocidade muito maior, né? Então, compete hoje ao comandante, né, domar essa fera e, dessa forma, a gente conseguir pacificar os próprios ânimos existentes dentro do Exército. Senador, para encerrar de vez agora, é uma resposta rápida. O senhor vai votar contra ou a favor o projeto de lei que coloca a idade de 55 anos para os militares passarem para a reserva? Olha, Uribe, a questão dos 55 anos, para mim, não é problema, não vejo problema nisso aí. Eu fui, quando na ativa, secretário de Economia e Finanças, debati esse assunto com os técnicos do governo, com os representantes do governo, na época do governo do presidente Michel Temer, né? Então, é algo que o Exército, a Marinha, a Força Aérea têm condições de adaptar o fluxo de carreira para chegar até essa idade, né? O que eu coloco como crítica maior no projeto é a questão daquela chamada morte ficta, né, daquele elemento que é condenado, porque as pessoas têm que compreender. O sistema de proteção social militar não é um regime previdenciário de partição. A gente desconta a pensão para a família. Então, se eu vou perder esse direito, é uma apropriação indébita do governo. E, ao mesmo tempo, nós vemos que magistrados que roubam, que desviam dinheiro, etc. e tal, né, simplesmente são aposentados e continuam a receber o seu recurso lá normalmente. Então, eu acho que essa que vai ser a grande discussão. Os 55 anos não vejo que será uma grande discussão. Nós entrevistamos o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, general da reserva. Senador, espaço sempre aberto ao senhor aqui na CNN Brasil e no Bastidores CNN. Muito obrigado por ter tirado um pouquinho do dia do senhor para conversar com a gente. Nada, Uribe. Muito obrigado aí pelas perguntas, pela oportunidade da gente tocar nesses assuntos. Agradeço aí, né, a Jussara, a Juliana, né, as duas meninas, né, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, senador. Muito obrigado.